incessante luz, o amor de Jesus, revelando a sua beleza. O Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana precisa do seu apoio. A instituição é uma referência em Campos e região no tratamento de pacientes psiquiátricos com mais de 70 anos de serviços prestados. Mas as dificuldades são grandes e o hospital precisa da sua ajuda para continuar funcionando. Somos um hospital sem fins lucrativos e lutamos para oferecer o melhor atendimento possível aos nossos irmãos necessitados. No entanto, precisamos do seu apoio, da sua ajuda. Por isso, queremos continuar contando contigo. Seja também mais um amigo do João Viana. Seja um amigo do João Viana, torne-se um colaborador e contribua com qualquer quantia mensal. Cadastre-se no site amigosdojoaoviana.com.br. Você poderá contribuir com qualquer valor através de cartão de crédito ou via boleto. Seja solidário, ajude a manter o Hospital Psiquiátrico Dr. João Viana. Loucura é deixar que esse lindo trabalho acabe. A água. Água. A água é minha bebida favorita. A mais importante de todas. Qual a sua passagem do Evangelho favorita? A minha passagem favorita do Evangelho, Gabriel. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aprendei comigo que o meu jugo é leve e que o meu manto é suave. Essa, para mim, é a passagem que mais me toca e, Peraí, rapidinho. e ela tem um motivo. Peraí. Ela tem um motivo e o motivo... Peraí, só um segundo, João. O pessoal tá falando aqui na transmissão que tá sem... Tá ouvindo agora, Ítalo? Tá ok agora? Tá sem som. Mas repete então rapidinho, João, para o pessoal te conhecer melhor as 3 perguntas, já que o pessoal está ouvindo agora. Aí agora o pessoal está com som agora. Então, a passagem do Evangelho que mais me toca é aquela passagem onde Jesus nos convida a irmos até Ele, né? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados,
e eu vos aliviarei. É suave. E essa é a passagem que mais me toca no Evangelho, Gabriel, porque, ao contrário do que as pessoas talvez compreendam, né, que esse convite de Jesus seria um convite apenas para quando nós estivéssemos em conflito, em crise, né, nos sentindo dessa forma. Mas, em verdade, esse é o convite derradeiro que Jesus nos faz para que nós possamos ir ao encontro dele, só pararmos este movimento quando, de fato, nós estivermos conectados com ele. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, confesso. Porque, para não pensar agora, em nenhum momento nós somos absolutamente leves, né? Não é verdade? Então, ou seja, ele mesmo diz que nós só vamos encontrar esta leveza conectados com o evangelho dele. Com certeza. Então, a todo instante é um momento de se encontrar com Cristo, né? Poxa, obrigado pela reflexão, João. Obrigado pela reflexão, João. Muito obrigado. Foi muito bacana. Bom, gente, agora que todos nós conhecemos um pouquinho mais de João Rocha, ficamos um pouquinho mais íntimos dele. João, eu passo a palavra para você. O espaço é seu. Por favor, ensine-nos e compartilhe conosco o seu conteúdo. Somos muito gratos a você e nos sentimos muito honrados pela sua presença aqui. Muito obrigado. Gabriel, A palavra é toda sua. Obrigado, Gabriel. Eu, em verdade, é que agradeço a oportunidade de poder refletir sobre esse assunto. Bem, nós vamos iniciar, né, vamos fazer aqui primeiro uma coletânea de informações, né, até chegarmos na questão do tema, que são os mecanismos do ectoplasma na mediunidade, né? Então, nós vamos começar lá pela primeira parte de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, na questão de número 25, descobre, indagando os espíritos, que são 3 os elementos gerais do universo. Deus, né, a matéria, o princípio material, o princípio espiritual e Deus, né, formando essa tríade universal, né? Ou seja, todo o universo existente, conhecido, desconhecido, multiverso, enfim, chamemos como quisermos, mas toda a criação é assentada, baseada, derivada desses 3 elementos. O princípio espiritual, o princípio material e Deus, né, como pairando acima de tudo, né? E lá na questão de número 27, do mesmo Livro dos Espíritos, para não deixar nenhuma dúvida, né? Então, Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta, né? Há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E aí ele obtém a seguinte resposta: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue desse por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão,
e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Bem, a partir dessa pergunta e resposta, né, dos espíritos, então nós precisamos fazer um primeiro entendimento, né? O fluido cósmico universal é aquela matéria primordial. Todo o tipo de matéria existente, desde a mais bruta até a mais sutil, é derivado do fluido cósmico universal. Então, esse é um entendimento bastante importante dentro do raciocínio que nós estamos construindo. E, portanto, significa compreender também que os mundos, os orbes, as estrelas, o material que compõe os sistemas solares, as galáxias, tudo são derivações do fluido cósmico universal. E também precisamos concluir que as características de cada mundo, e aí, por exemplo, se nós formos olhar para o nosso próprio sistema solar, nós vamos facilmente reconhecer que Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são considerados planetas terrestres, ou seja, a crosta já se solidificou. Então, são planetas terrestres. E cada um desses planetas, ainda que terrestres, tem características particulares, tem singularidades, peculiaridades pertinentes aos elementos que o compõem, e isso nos leva a concluir que o fluido cósmico, quando forma os orbes, os mundos, ele ganha, então, particularidades, características de acordo com este mundo. E os outros mundos do nosso sistema solar são mundos gasosos, né, em que ainda não houve a solidificação da crosta, né? Então, nós vamos perceber que em cada orbe, o fluido cósmico vai se particularizar. Nós poderíamos, como uma imagem, ele vai se individualizar em torno daquele orbe para dar as características pertinentes àquele orbe. E aí, então, vamos para a próxima questão importante para nós, que é a questão de número 36. Quando Allan Kardec pergunta: há vácuo absoluto existente em alguma parte do espaço universal? Ou seja, existe vácuo? Aí os espíritos respondem: não, não há vácuo. O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, não existe um espaço, por menor que ele seja no universo, por menor, que não esteja preenchido pelo fluido cósmico universal e as suas derivações, né? O que significa nos convidar a uma ideia de que nós estamos mergulhados neste fluido cósmico. E aí uma imagem que nós podemos formar a respeito disso é que o fluido cósmico está para nós na mesma relação em que o mar está para os peixes, ou seja, nós estamos, toda a criação, todo o universo, todos os seres, não importa o nível evolutivo desses seres, desde os mais simples, que estão os princípios espirituais inteligentes que estão estagiando no reino mineral, até os arcanjos, os seres que já alcançaram a perfeição, que, conforme no Livro dos Espíritos, na 10ª parte, no 10º capítulo da 2ª parte da ocupação dos espíritos, aqueles espíritos que já se purificaram estão face a face com Deus, captam-lhe as ordens, o pensamento, né? Levam essas ordens a todos os rincões do universo e velam para que essas ordens sejam cumpridas.
Então, desde os seres mais embrutecidos até os mais sutilizados, todos estamos mergulhados neste fluido cósmico universal e, portanto, isso nos dá uma ideia muito clara, muito cristalina, muito objetiva de que todos nós estamos interligados. Né? E aí nós fomos buscar um gráfico, né? Só para nós entendermos aqui, isso, lógico, é uma projeção da ciência, está no site www.misteriosdouniverso.net, né? Para nos dar uma ideia, né, do que é feito o universo. Então, esse site, né, são estudos científicos, ele vai nos falar que 73% do universo é feito de energia escura, ou seja, não é captada ainda por nenhum instrumento criado pela ciência existente no planeta Terra. 23% de matéria escura e somente 4% de matéria bariônica, matéria de que são feitos os planetas, as estrelas e nós. Então, né, observemos, registremos bem esta proporção. Bem, naturalmente, que esse fluido cósmico, né, quando ele forma o orbe, que ele se condensa para formar o planeta, né, e que, consequentemente, a vibração desta condensação é o que vai permitir a formação dos corpos dos seres orgânicos que se manifestam neste planeta. Nós continuamos aí com as derivações do fluido cósmico universal, ou seja, estamos dizendo que o material do nosso corpo físico, o material do corpo dos animais, o material de que se forma os vegetais, tudo isso são derivações do fluido cósmico universal. No entanto, lá na questão de número 62, Allan Kardec faz uma pergunta bastante importante dentro da construção do nosso raciocínio, porque nós estamos aprendendo que existe um elemento, né, são três elementos constituintes do universo: Deus pairando acima de tudo, o princípio material, que vai dar origem a todos os tipos de matéria, desde a mais sutilizada até a mais embrutecida, incluindo os nossos corpos, né, incluindo os planetas onde os seres estagiam, né, e o princípio espiritual, e que é necessário a ligação do princípio espiritual com o princípio material para que o espírito possa atuar na matéria. Então já aprendemos que dessa derivação são formados os orbes, os planetas, as estrelas, né? E os nossos corpos também são derivações do fluido cósmico universal. No entanto, na questão de número 62, Allan Kardec vai perguntar: qual a causa da animalização da matéria? Ou seja, o que faz a matéria vitalizar, o que faz a matéria ter movimento, né? O que faz a matéria ter vida. O próprio nome diz qual a causa da animalização da matéria. E aí os espíritos respondem para Allan Kardec: sua união com um princípio vital. Sendo o princípio vital também uma derivação do fluido cósmico universal. E aí na questão 63, Allan Kardec vai perguntar: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Aí os espíritos respondem: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo
que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então, vamos raciocinar, refletir um pouco mais em cima desta resposta dos espíritos, e nós vamos compreender o seguinte. Bem, encarnados, nós somos compostos dos seguintes elementos. Nós temos o espírito, que é a centelha divina, e que ele sozinho não seria capaz de se manifestar. Para isto, é preciso que ele se una ao elemento material. Então, o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, aquele que precede ao nascimento e se mantém após a morte, né? Então, o nosso perispírito já é a ligação do espírito com esse elemento material. No entanto, esse elemento do perispírito, ele é um elemento sutil. Se comparado à matéria do nosso corpo físico, que é por demais grosseira, ele é muito sutil. E para que esse corpo possa interagir com o nosso corpo físico, precisa ter um elemento intermediário. Os espíritos estão chamando aqui de princípio vital ou de fluido vital. O fluido que animaliza a matéria. Portanto, nós temos o espírito, centelha divina, o perispírito, que é o corpo semimaterial, quintessenciado. Nós temos o fluido vital e nós temos o corpo físico. Se tira o fluido vital desta engrenagem, vem a morte. O corpo sem o fluido vital não consegue funcionar. É isso que os espíritos estão dizendo aqui, ó. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, muito bem. Nós temos 4 elementos nos compondo quando nós estamos encarnados. Vamos repetir para fixar bem. O espírito, centelha divina, né? Somos nós a centelha, que nós ainda não conseguimos penetrar para conhecer. O corpo espiritual ou perispírito, cujo nome advém, por analogia, aquela membrana que envolve a semente dos frutos, cujo nome científico é perisperma. E aí, por analogia, Kardec chama de perispírito. Peri quer dizer em volta de, portanto, perispírito em volta do espírito. Já o perispírito é uma derivação do fluido cósmico universal. O fluido vital, que também é uma derivação do fluido cósmico universal. E, finalmente, o corpo físico, que também é uma derivação do fluido cósmico universal. E aí, vejam bem. Bem, de alguma maneira, está ficando claro para nós que, ora, se o fluido cósmico nós estamos mergulhados nele, como o mar está para os peixes, significa que o nosso pensamento atua no fluido cósmico universal. Ele, portanto, é o veículo do pensamento. E ele é passível, se ele vai se modificando, se adequando, ganhando particularidades, peculiaridades, características, quando ele vai formar os orbes, se ele tem toda essa plasticidade, então significa dizer que ele também sofre a interferência do nosso pensamento, das nossas emoções, dos nossos sentimentos e dos nossos desejos. E quando nós somamos esses elementos, ou seja, o meu pensamento, o meu sentimento, as minhas emoções e os meus desejos, e como isso vai dar ao fluido cósmico, ao meu entorno, características, peculiaridades, propriedades,
isso vai se constituir a minha psicosfera pessoal. Então, compreendamos que a maneira como eu penso, como eu sinto, como eu desejo, como eu lido com as minhas emoções, elas constituem uma vibração particular, individual, de cada um de nós. E que esta vibração, em contato com outras, sempre vai produzir reações, que podem ser de natureza positiva ou podem ser de natureza negativa, dependendo da potência da vibração dos elementos que estão em contato. Portanto, se um espírito mais graduado, né, cuja potência mental é uma potência de alta vibração, já vibrando no bem, já vibrando na paz, já vibrando no amor, já vibrando na caridade, se aproxima de um espírito inferior, que ainda vibra no egoísmo, no ódio, no orgulho e na vaidade, é óbvio que esta vibração do espírito inferior não causa impacto no espírito superior, mas o contrário se dá. O espírito superior impacta com a sua vibração no espírito inferior. No entanto, se nós colocarmos dois espíritos com o mesmo teor vibracional, e aí nós fizemos um movimento de abaixar a nossa mão aqui para dar exatamente a noção de que são vibrações de natureza inferior a uma potencialização dessa vibração negativa. Guardem isso, porque nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Bem, continuando. Lá na questão, no capítulo 14 de A Gênese, no item 17, qualidade dos fluidos, Allan Kardec vai dizer o seguinte: sobre o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura e etc. Sob o aspecto físico, os fluidos são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporíficos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos. Olham quantas características, quantas propriedades é possível dar ao fluido, segundo a forma como se pensa, segundo as emoções, os desejos e os sentimentos. Tornam-se força de transmissão, de propulsão. E aí vamos compreender isso aqui, o seguinte: um evento que já aconteceu com todos nós, né? De repente a imagem de uma pessoa começa a vir no nosso pensamento. E vem, repete a imagem daquela pessoa, repete. Daí a poucos instantes o celular toca. Quando nós pegamos para atender o celular, era exatamente a pessoa que estava, cuja imagem estava vindo no nosso pensamento. Bem, aí está muito claro o mecanismo da telepatia, de quando o pensamento viaja no fluido cósmico universal e encontra o seu alvo, onde quer que esse alvo esteja, ainda que o emissor não saiba onde o receptor está, né? E aí veja que nós temos um GPS espiritual que é infalível. Agora imaginem esse exemplo do telefone quando eu estou vibrando em ódio por alguém, quando estou vibrando em raiva por alguém, quando estou vibrando em mágoa por alguém. Então, eu dou essas características, a energia, ao fluido, ao que o meu pensamento alterou do fluido cósmico que está aqui ao meu redor, e eu envio isto na direção da pessoa que é objeto do meu pensamento. Quando nós temos as reuniões das pessoas no mesmo lar,
somando as vibrações individuais, nós vamos ter a psicosfera daquele lar. Assim como a psicosfera dos ambientes de trabalho serão o somatório da reunião das vibrações de encarnados e desencarnados daquele ambiente de trabalho. Quando estamos no centro espírita, a psicosfera é o resultado das emanações, das vibrações dos encarnados e dos desencarnados que estão ali no centro espírita. Então, prossigamos, né? E aí prestemos mais atenção. Capítulo 14, no Livro dos Médiuns, item 7. Né? E aí o que nós já vamos descobrir? Existem pessoas que nascem com uma quantidade maior deste fluido vital. Quando nós falamos a quantidade maior, mais abundante, além daquilo que é necessário para a vitalização do corpo. Nós já compreendemos que essa energia vital ela se gasta nas atividades cotidianas e nós a repomos através dos alimentos, através da água, através da respiração e através das trocas que nós fazemos uns com os outros e com os elementos da natureza. As plantas e os animais, né, que também possuem essa energia vital, como nós já vimos. E aí vejam bem, dir-se-á sem dúvida, capítulo 14, item 7 do Livro dos Médiuns, quando Kardec vai falar dos médiuns curadores. Dir-se-á sem dúvida que isso mais não é do que magnetismo. Evidentemente, o fluido magnético desempenha aí importante papel. Porém, quem examina cuidadosamente o fenômeno sem dificuldade, reconhece que há mais alguma coisa. A magnetização ordinária é um verdadeiro tratamento seguido, regular e metódico. Ou seja, nós chamaríamos hoje de como se fosse um tratamento de passe. Né? Na codificação, nas obras básicas, não existe a palavra passe. Kardec vai chamar de magnetismo. Né? Todos regular e metódico. No caso de apreciarmos, as coisas se passam de modo inteiramente diverso. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, desde que saibam conduzir-se convenientemente, ao passo que nos médiuns curadores a faculdade é espontânea, e alguns até a possuem sem jamais terem ouvido falar de magnetismo. A intervenção de uma potência oculta, que é o que constitui a mediunidade, se faz manifesta em certas circunstâncias. Sobretudo, se considerarmos que a maioria das pessoas que podem, com razão, ser qualificadas de médiuns curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Então, muito bem. Acompanhando esse raciocínio aqui do texto, nós podemos compreender o seguinte. Bem, umas pessoas têm essa energia em maior abundância, outras têm essa energia em menor quantidade. Então, isso nos leva a concluir que pessoas podem doar parte dessa energia vital para outra. E que se essa energia vital, no seu fluxo, dependendo do hábito de vida do indivíduo, né, ela pode se desorganizar em alguma parte do corpo, em algum órgão, e é daí que advêm os processos de doença. Né? Então, por exemplo, na hora do passe, né, essa desorganização daquela parte do organismo da pessoa é reorganizada com a doação da quantidade de fluido vital, ou, conforme nós já vamos ver aqui na frente, de ectoplasma, reharmonizando, reequilibrando aquele órgão. Né? Então, aqui está a questão. Quando nós vamos fazer esse trabalho, e aí é algo que a doutrina espírita nos ensina com muita propriedade, ou seja, todo trabalho espírita necessita de uma oração. No início, né, rogando a proteção
e o bom desenvolvimento do trabalho para o atendimento dos desígnios de Deus, dos desígnios de Jesus na vida de todos os envolvidos, então, isso é uma espécie de evocação. Nós estamos chamando os bons espíritos para se conectarem conosco e potencializarem os nossos recursos, dando a eles as propriedades espirituais de que nós não dispomos, fazendo então com que o nosso fluido seja um fluido mais potente e, portanto, tendo maior capacidade de cura. Então, nós já estamos descobrindo aqui uma primeira aplicação do ectoplasma ou do fluido vital, né? Que é a de ser doado, a doação acontecendo entre os indivíduos, no sentido de restabelecer o equilíbrio, restabelecer a harmonia, restabelecer a saúde, onde esta sofreu danos, seja por hábitos os mais variados possíveis. Hábitos, obviamente, negativos que ultrapassaram o limite imposto pelas leis divinas, né? E agora nós vamos descobrir uma outra utilidade. E foi através desta, primeiramente, que tudo ficou mais claro. Também, lá no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, no item 7, Médiuns Curadores, Allan Kardec vai registrar o seguinte: os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes ou ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Então, observemos que agora Kardec vai falar que é possível o movimento de corpos inertes, né? Como ficou conhecido à época da codificação como o fenômeno das mesas girantes, né? E como os espíritos, como esse fenômeno se dá? Bem, é como se o espírito misturasse, combinasse, é esse o termo que Kardec usa na codificação, o espírito combina o fluido dele, a energia dele com o fluido do médium, e desta combinação é como se ele então envolvesse o objeto que ele quer mexer, é como se esse objeto ganhasse vida. Então era assim que as mesas se movimentavam à época de Kardec, às vezes em alta velocidade, parando a poucos centímetros da testa de alguma das pessoas que estavam na Assembleia. É desta mesma forma que os movimentos de transporte, ou seja, objetos que estão fora de um recinto, são trazidos para dentro do recinto, pois que a matéria bruta, a matéria densa, não oferece resistência ao fluido vital. Então ele tem um alto poder de penetrabilidade, podendo então objetos serem movidos dentro das residências, e aí é muito comum, nós vamos facilmente identificar, temos plena convicção que deixamos a chave do carro num determinado lugar, temos plena convicção que deixamos o celular em determinado lugar, temos plena convicção que deixamos determinado documento em certo lugar, e quando nós vamos procurar, aonde está o objeto? Não está mais ali. Ficamos loucos procurando objeto para lá e para cá. Muitas vezes, eles aparecem nos locais mais estranhos. Quando nós aplicamos o conhecimento espírita em cima, não é difícil perceber que pode existir um médium de efeitos físicos nesta casa ou na vizinhança, né? De forma que os espíritos, então, estão fazendo essa combinação do fluido deles com o fluido do médium e fazendo, então, o transporte de objetos. Olha que interessante, né? Kardec registra aqui que os médiuns de efeitos físicos
podem dividir-se em dois tipos, facultativos e involuntários. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da própria vontade, conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos no mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, as aparições. E aí eu vou deixar como referência para vocês pesquisar sobre Eusápia Palladini, uma médium de efeitos físicos italiana, e pesquisar por um médium brasileiro chamado Mirabelli, muito pouco conhecido do movimento espírita. Mas Mirabelli levitava, isso tem registros, ele levitava, saía levitando por uma janela do cômodo onde estava e entrava pelo outro, consequência da mediunidade de efeitos físicos. Né? Temos aí conhecidos o Zé Arigó, um potente médium de efeitos físicos, e também o Peixotinho, muito conhecido aí da região de Campos dos Goitacazes, também como médium de efeitos físicos, de materializações. Né? Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem, e muitas vezes o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Então são aquelas pessoas que, sem terem conhecimento de que são médiuns de efeitos físicos, elas, então na casa delas, janelas abrem ou se fecham sozinhas, portas sem que tenha nenhum vento se abre e fecha sozinha, aonde o sol ou o calor não atua para provocar a expansão ou a retração da madeira, estalos acontecem. O ouvir de mexer de talheres, de copos, aí você vai na cozinha, tá tudo ok, não tem nada fora do lugar. E aquilo, ele não tem uma explicação, porque ele não tem conhecimento. Então, é o que se encaixa aí nos médiuns involuntários. E aí, vamos lá. De fluido vital, nós vamos pular para ectoplasma, que na verdade é a mesma coisa. Então, ectoplasma é um termo criado por Charles Richer, que viveu de 1850 a 1935, foi Prêmio Nobel de Fisiologia. Portanto, a pesquisa de Charles Richer identificando o ectoplasma não é uma pesquisa espírita, é uma pesquisa puramente científica, e ele é o criador da metapsíquica, também chamada de teleplasma, psicoplasma, éter vitalizado, fluido perispirítico, e muito do que dele sabemos, ou seja, do ectoplasma, devemos aos pesquisadores do passado, o barão Frank Notzing, Charles Richer, Gabriel Delany, Alexander Aksakov, Julieta Bisson, Oshorovitz, W.F. Crawford, e em particular ao espírito André Luiz, que na sua série vai nos falar bastante sobre o ectoplasma, sobre as materializações, especialmente no livro Missionários da Luz e no livro Nos Domínios da Mediunidade. O que significa a palavra ectoplasma? Ela vem do grego, ectos, quer dizer por fora, plasma, molde ou substância. Portanto, ectoplasma é a substância que molda, que está por fora do corpo físico, vitalizando o corpo físico. Na ciência, olha o conceito,
A ciência é a parte da célula que fica entre a membrana e o núcleo, ou a porção periférica do citoplasma, né? Então, nessas obras que nós citamos, André Luiz, nas suas observações a respeito do fenômeno de materialização, vai identificar que o ectoplasma é produzido no citoplasma, surge dali, né? E existe um químico contemporâneo nosso, que é professor da USP, da Unicamp, de Campinas, chamado Mathieu Tubino, de onde uma série de informações que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Nós retiramos de um livrinho que ele lançou, e aí a outra referência que nós deixamos para vocês, vocês encontram em PDF esse material na internet, cujo título é Um Fluido Vital Chamado Ectoplasma, né? E aí ele é definido no Espiritismo como um elemento amorfo, mas de grande potência e vitalidade. Pode ser comparado à genuína massa protoplásmica, sendo extremamente sensível, animado de princípios criativos que funcionam como condutores de eletricidade e magnetismo, mas que se subordinam invariavelmente ao pensamento e à vontade do médium, que os exterioriza, ou dos espíritos desencarnados ou não, que sintonizam com a mente mediúnica, senhoreando-lhe o modo de ser. Vocês vão se recordar que no início da minha fala, eu disse que o pensamento, a soma do pensamento, dos sentimentos, das emoções e dos desejos vai constituir a psicosfera individual de cada um. E que quando dois espíritos do mesmo padrão vibratório se aproximam, há uma potencialização desses pensamentos, desses sentimentos, dessas emoções, desses desejos, portanto, da energia. Então aí está descrito de uma maneira muito sucinta o próprio fenômeno mediúnico. Conforme o espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade ensina, o processo mediúnico é basicamente composto de dois elementos. O primeiro elemento, André Luiz vai chamar de apelo-vontade. O apelo-vontade nada mais é do que o desejo do espírito de se comunicar, de atuar através de um médium, seja para escrever, seja para falar, seja para curar, seja para produzir efeitos físicos, combinando sempre o fluido do espírito com o fluido do médium, com a energia do médium. E o outro elemento é o apelo-resposta, onde o médium responde que sim ou que não. Se o médium responde sim, essa combinação fluídica da energia do espírito com a energia do médium se dá e o processo mediúnico acontece. Se o médium responde não, o médium fecha os seus canais mediúnicos e não há como, não existe, então, a combinação dos fluidos e, consequentemente, o processo mediúnico não se dá, né? O ectoplasma é oriundo do ser reencarnado, portanto, não é produzido pelos espíritos desencarnados. Então, informação importante, somente os seres encarnados produzem ectoplasma. Ela é uma substância que flui para fora do corpo físico do médium, ectoplasta, de efeitos físicos, que é um fenômeno medianímico através dos orifícios naturais do corpo, mais comumente pela boca, nariz e ouvidos, seja pelo inconsciente ou por inteligências externas. Então, tem fotos na internet, se a gente der um Google, né, e pesquisar lá ectoplasma ou mediunidade de efeitos físicos ou materializações, nós vamos ver os médiums com uma substância fluindo muito do nariz, dos ouvidos, da boca, alguns fluindo pela genitália, né? E os espíritos meio que por dentro dessa substância, como se eles estivessem vestindo uma roupa, um lençol. Normalmente ela, né, a gente vai encontrar as fotos como ela se apresentando
de forma esbranquiçada, né? Então o espírito está ali dentro e este é o processo de materialização, né? Então é preciso fazer aqui uma diferenciação. Quando o espírito se veste do ectoplasma em abundância e ele se materializa, qualquer pessoa, sendo médium, vidente, clarividente ou não, vê esse espírito, porque ele está materializado. Diferente do processo de evidência ou de clarividência, quando numa mesma sala podem ter 10 médiuns videntes, mas o espírito manifestante só quer se revelar a um. Ele vai naquele um, emite o apelo vontade, e se ele obtém do médium o apelo resposta, ele combina os fluidos e ele se mostra somente a este médium. E ele pode se mostrar por inteiro, ele pode se mostrar parcialmente, por exemplo, só o busto do peito para cima, ou pode se mostrar só da cintura para baixo, ou pode se mostrar numa espécie de uma bruma, de um nevoeiro. Isso muito vai depender dessa troca da qualidade dos fluidos, né? Como o nosso tempo está quase acabando, aí o tempo da exposição, né? Nós vamos aqui então deixar apenas alguns sintomas de acúmulo do ectoplasma, né? Pessoas com esses sintomas, e aí nós apontamos o seguinte: os sintomas isoladamente não significam nada. Para eles serem indicativos de acúmulo de ectoplasma, eles precisam estar combinados, ou seja, ter a incidência de mais de um deles ao mesmo tempo acontecendo. Então vamos lá. Sintomas pelo acúmulo de ectoplasma no sistema digestivo: muita fermentação, gases intestinais, dilatação do abdômen. É como se uma pessoa estivesse engordando de um momento para o outro, mesmo estando a pessoa em jejum ou tendo comido normalmente, né, sem ter motivo suficiente para ela estar sentindo aquele aumento abdominal. Colites e gastrites, geralmente diagnosticada pelos médicos como de fundo emocional. Então você vai no médico, faz uma bateria de exames, e o médico fala: ó, fisicamente você não tem nada, mas você está lá sentindo o sintoma. Esofagite, vômitos sem causas aparentes após as refeições. Então você come e inexplicavelmente você sente náusea, sente vontade de vomitar. Enjoo, ânsias, também sem motivo aparente. No sistema respiratório, bronquite, asma, falta de ar de modo geral, tosse crônica, necessidade de respirar profundamente. Quando você puxa o ar, você tem a sensação que o circuito nunca se completa, né? Nunca preenche plenamente os pulmões. Sensação de aperto ou dor no peito, que pode estar associado a taquicardia. Sensação de haver um objeto na garganta e você não consegue engolir, como se tivesse um nó, um bolo na garganta. Você engole, mas aquilo nunca desce, continua lá. Pigarro crônico. Ainda que você não fume, ainda que você não esteja com nenhuma doença das vias respiratórias, você tem um pigarro crônico. Coriza, rinite e sinusite também constantes. No aparelho auditivo, sintomas de acúmulo no aparelho auditivo. Coceira no ouvido, otites. Sensação de entupimento, ainda que você não esteja nem subindo nenhuma serra, nem descendo nenhuma serra. Do nada, seu ouvido entope. Sensação de que sai algo do ouvido. A mais comum é como se saísse água dos ouvidos, né? Diminuição parcial e temporária da audição. Zumbido no ouvido. Outros sintomas: enxaqueca, dor de cabeça, sensação de pressão na cabeça. Um lacrimejamento que a gente não sabe de onde vem. Bocejos intensos e relaxantes, ou seja, do nada
No meio do dia, é como se um sono inesperado, inexplicado, te acometesse. E da mesma maneira que esse sono, né, com os bocejos intensos te acomete, daí a alguns minutos, 15, 20 minutos, ele desaparece como num passo de mágica. Peso nas pernas, inchaço, né, uma sensação de que as pernas estão pesadas. Soluços, né, muitos soluços também sem motivo aparente. O sono não é reparador, você dorme 8, 10 horas, você não está ansioso, você não está excitado, você não está com nenhum conflito, mas você dorme e não descansa. Né? Fadiga crônica, alergia principalmente na pele. Tem gente que tem coceiras inexplicáveis pelo corpo. Algumas generalizadas, outros em partes localizadas do corpo. Né? A ponto de ir buscar um dermatologista, e esse também faz toda a série de exames e não identifica, vai falar que é de fundo emocional. Né? Suores profundos, sudoreses profunda, sem motivo aparente no corpo inteiro ou nas mãos. Muito sono. As pessoas dormem muito, mas não descansam. Baba no travesseiro durante o sono. Quando você acorda, tem lá uma roda de baba no seu travesseiro. Né? Ocorrência de efeitos físicos, as portas se abrem e fecham sozinhas, luzes acendem e apagam, né? A gente às vezes passa embaixo de postes e coincidentemente o poste que estava aceso se apaga ou o poste que estava apagado se acende, né? A lâmpada naturalmente, né? Móveis estalam insistentemente, objetos se movem. Deve-se lembrar que esse tipo de acontecimento não é um castigo por não se ter desenvolvido a mediunidade, mas simplesmente o resultado de fenômenos naturais. Né? Sintomas do ectoplasma quando da sua liberação, quando nós estamos doando o ectoplasma. Né? Do nada, uma necessidade de tossir. Você sente uma necessidade de tossir, mas você não engasgou, você não está com nenhum problema de garganta. Ânsia de vômito, também sem nenhum motivo aparente. Sensação de calor e transpiração, mesmo em dias frios. Então, de repente, você tem um surto de calor. Né? Peso no abdômen. Eructações, ou seja, muitos arrotos, sem também causa aparente. Percebe-se que o ectoplasma foi suficientemente liberado quando sobrevém sensação de cansaço, moleza, sono e vontade de dormir ali mesmo onde você está. Bem, Gabriel, tentamos aí ser o mais fiel possível ao tempo, mas acredito que não conseguimos, porque realmente o material precisava ter uma certa conclusão, né, chegar a um termo de forma que nós pudéssemos completar o raciocínio. Estamos aí ao dispor, então, das dúvidas, das perguntas, que, claro, se eu souber responder, agora responderei, e aquelas que eu não souber, faço o compromisso de pesquisar e enviar para o grupo posteriormente a resposta. Não, certamente, João, com certeza o estudo foi ótimo. E eu e o pessoal separamos algumas dúvidas aqui, então. O pessoal que está acompanhando aí, fica à vontade para continuar mandando dúvida. Eu vou passar para você a primeira dúvida aqui, João. Um espírito poderia usar o fluido vital de um animal, por exemplo, de um cachorro, combinado com o seu, para tentar mexer algum objeto? Veja bem, Gabriel, em verdade, não há essa necessidade. Né? Basta que se tiver um médium de efeitos físicos na própria casa, ou na casa ao lado, ou na casa de frente da rua, só isso aí já é suficiente para que o espírito consiga produzir efeito físico. No entanto, Gabriel, há aqui uma informação extremamente importante que nós não colocamos na nossa exposição por esquecimento, e aí eu peço desculpas, mas aproveito a oportunidade para colocar a resposta.
né? Todo fenômeno mediúnico, não apenas de efeitos físicos, todo fenômeno mediúnico, incluindo o de efeitos físicos, só acontece por autorização de esferas superiores. Então, quando um espírito inferior consegue produzir algum efeito físico em qualquer lugar, saibamos que aquilo ali só se deu porque houve uma autorização de mais alto, existia ali uma necessidade. Quando essa necessidade não se expressa, quando ela não se manifesta, quando ela não existe no processo do efeito físico, literalmente o espírito inferior que quer produzir o fenômeno é impedido de fazê-lo. A próxima pergunta é o seguinte. Não ficou muito claro essa é uma pergunta, mas você estava comentando sobre o processo de magnetismo, ectoplasma, etc. E uma pessoa falou sobre rezadeiras, não lembro como é que é o nome. Sim, é a mesma coisa, Gabriel. Eu sou dessa época e conheço bem esse povo. Uhum. É o mesmo processo, então? Mesmo processo. Mesmo processo com nomenclaturas diferentes. Entendi. Vamos para a próxima dúvida, então. Em um processo de materialização, sempre estarão na forma de lençol? Não ficou claro também se é o ectoplasma e tal, etc. Que as pessoas vão lançando as perguntas, as falas no chat. Não ficou muito claro. Eu acho que é o ectoplasma essa pergunta. Pois aí, Gabriel, veja bem. Como nós... Eu não sei se seria possível, Gabriel, eu compartilhar a minha tela aqui para eu pegar as imagens que eu tenho aqui para poder mostrar. Eu acho que nesse caso ficaria muito mais objetivo e claro que a pessoa que perguntou, por exemplo, ou os outros que não perguntaram, mas têm a curiosidade, pudessem ir no Google e pesquisar materializações de espíritos. E imagens... Poxa, vai ter lá... Como é que é? Eu posso ensinar a dividir tela se quiser. Podemos então. Vamos lá, Gabriel. Eu tenho aqui... Na sua tela aí tá vendo 3 pontinhos? Clica neles ou aperta neles. 3 pontinhos, mais opções. Aí vai ter lá compartilhar conteúdo. Aí você seleciona compartilhar tela. Não, pois é. Nos 3 pontinhos, Gabriel, eu não tenho... Compartilhar tela. Entendi. Não tenho. Não tem. Que pena. Exibição de painel flutuantes, compartilhar minha janela de reunião. Compartilhar conteúdo. No menu. Isso. Aí você vai clicar compartilhar a tela. Aí vai aparecer a tela do seu computador. Aí apareceu, ó, tá vendo? Isso, apareceu, tá dividindo. Então vamos lá, Gabriel. Nós vamos mostrar aqui algumas imagens, ó. Não sei se vocês estão vendo aí. Eu tava vendo uma coisa cinza, não tá aparecendo uma imagem, não. Não tá aparecendo, Gabriel? É porque eu acho que você selecionou uma tela específica, você tem que selecionar todas as telas. Compartilhar conteúdo. Compartilhar minha... mas aí eu não vou ter a opção aqui, Gabriel, de... eu só tenho realmente, né, como não fui eu quem criou a reunião, compartilhe o conteúdo. Vamos ver aqui. Ótimo. Aí tá vendo tela 1 ali, ó. Tela 1. Pronto. Aí. Ó. Agora foi? Aí. Foi, show. Tá vendo? Deixa eu até abrir, que eu acho que eu botando a imagem maior, rodando o PowerPoint. Tá vendo, Gabriel? Gabriel? Tô vendo sim. Isso. Então olha bem. O que é que nós temos aí nessa imagem? Ó, onde está o ponteiro do mouse aqui, ó, nosso conhecido Francisco Cândido Xavier, ó, participando de uma reunião de materialização. Certo? No primeiro plano aqui, ó, ao lado do Chico Xavier, em primeiro plano,
nós temos um médium de efeito físico, e isso que sai da boca dele, ó, pelos dois cantos da boca, é o ectoplasma. Né? E o que está atrás do médium, ó, como se estivesse vestindo um véu, é o espírito materializado. É como se ele tivesse entrado dentro do ectoplasma, e aí ele está materializado. Nesse ponto aí, se o espírito permitir, naturalmente, né, dado que esse ectoplasma da materialização, ele vai retornar para o corpo físico do médium. Então, se o espírito permitir, é possível tocar, é possível sentir a pulsação, é possível sentir as batidas do coração. Olha que informações interessantes, hein, Gabriel? E aí nós vamos para uma outra imagem. Ó, essa é uma doação onde o ectoplasma está saindo pelo ouvido da médium e caindo em cima da mesa. Então percebam o seguinte, ó, o ectoplasma sofre o efeito da gravidade. O que a gente está percebendo aqui, ele não vai para cima, ele desce. Então ele também é puxado pela força da gravidade. Né? Aí uma outra imagem da médium, né, doando, parecendo uma espécie de uma gaze, ó, mas ela doando abundantemente pela boca. Aqui ele está mais sutilizado, está menos denso do que naquela imagem que está o Chico Xavier. E aqui, ó, o médium deitado, o ectoplasma saindo do ouvido, do nariz e da boca, né? E ali o rosto de um espírito, ó, dentro do ectoplasma. E aqui novamente, ó, o médium deitado, que as imagens, como são imagens antigas, né? Então elas não têm qualidade de alta definição para que nós pudéssemos ver né, melhor. Então por isso que eu recomendei que as pessoas dessem um Google e pesquisassem. Mas aqui está um médium deitado na cama, ó, de lado, né? Numa perspectiva de frente para o fotógrafo, e o ectoplasma abundantemente saindo da boca dele, e o rosto do espírito materializado dentro do ectoplasma. Perguntaram se na primeira imagem seria Peixotinho. E eu acredito que seja. Eu acredito que seja sim o Peixotinho. Inclusive, Gabriel, vai sair agora o filme biografia sobre o Zé Arigó. Vale a pena, eu li o livro, eu li a biografia do Zé Arigó, é fantástico, espero que o filme consiga reproduzir um pouco do que o livro relata com detalhes sobre esse grande médium de efeitos físicos, de cura, que foi o Zé Arigó. Vou até anotar esse nome aqui. Então, João, a próxima dúvida foi a seguinte: como se dá a recuperação do médium depois de uma doação de ectoplasma? Bem, via de regra, o médium sai de uma reunião de materialização ou de tratamento espiritual com ectoplasma mais roxo de fome. Com muita fome. Vocês vão se recordar que eu disse também na minha fala que o ectoplasma se gasta, a energia vital se gasta nas atividades cotidianas, né? E que nós repomos essa energia pelo alimento, pela água, pelo ar que respiramos, pelas trocas entre os seres humanos e os animais e as plantas, e também pelo estado de sono, né? Quando nós descansamos. Né? Então, quando um médium sai de uma materialização, ele quer comer. Ele está faminto. Então, alimentou e dormiu, descansou, está refeito. Reunião, partiu rodízio, então. Churrascão. Exatamente.
Exatamente. Ó. E sai da frente. Quem for pagar, prepara o bolso. A próxima pergunta é a seguinte: como tratar uma criança ao nascer com excesso de ectoplasma e efetuando somatização? Então, olha só, aí é preciso aqui abrir um parênteses. Nossa, olha, muito obrigado quem fez essa pergunta. Tá? Minha profunda gratidão. Porque é o seguinte, primeiro, há uma grande confusão em torno do tema ectoplasma. E por quê? Porque eu não sei se vocês conhecem, mas há um livro de um delegado de polícia espírita chamado R.A. Ranieri, chamado Materializações Luminosas. Né? Então, essas materializações foi um período do movimento espírita, onde isso acontecia com uma certa frequência, obviamente, onde os elementos necessários estavam reunidos. E o Chico Xavier, como vocês viram ali na foto, ele participava dessas reuniões de materialização, e numa delas o próprio Emmanuel se materializa. E aí chega num determinado momento que o Emmanuel fala para o Chico: Chico, ó, isso daqui não é mais preciso. Quer dizer, as materializações não tinham mais, pelo menos até ali naquele momento, a razão de acontecer, porque o Espiritismo já estava consolidado, né, como filosofia, como doutrina, como ciência, e já os fenômenos já haviam cumprido o seu papel. No entanto, o ectoplasma, ele não tem só a utilidade da materialização, ele é muito mais utilizado na questão das curas, inclusive para desencarnado. Ele é usado no tratamento do perispírito de desencarnados, tanto quanto também é utilizado no tratamento dos encarnados. Só que todas as vezes que esse nome surge, ectoplasmia, ou reunião de tratamento com ectoplasma, um monte de companheiros do movimento espírita que não estudam, ou não estudam o tanto que deveriam estudar sobre o tema, né, para compreender que o ectoplasma está no passe, que o ectoplasma está nos tratamentos espirituais que muitas casas espíritas oferecem, inclusive essas casas que oferecem esse tipo de tratamento costumam receber críticas, muitas vezes infundadas, muitas vezes injustas, por pura falta de conhecimento, de estudos. Né? Então as pessoas costumam pegar essa fala do Emmanuel, de que as materializações até ali serviram, dali para frente não precisava mais, e generalizam que isso era do uso do ectoplasma. Só que médiuns de efeitos físicos continuam nascendo. E nós temos uma leva de crianças, né? Por isso eu fiz toda essa introdução e estou agradecendo a pessoa que fez a pergunta. Né? Tem nascido uma leva de crianças com essas características. E aí, doutrina espírita é raciocinada. Ora, se o Emmanuel falou que o negócio está proibido, por que é que continuam nascendo médiuns, ectoplastas ou de efeitos físicos? Então, de duas, uma. Ou o Emmanuel pirou, na hora que ele falou isso para o Chico, algo que nós entendemos que não, porque um espírito já no nível do Emmanuel erra, se engana, mas quando vai deixar uma orientação, né? E aí nós compreendemos o Emmanuel como um dos benfeitores da humanidade, esse espírito não vai nos deixar uma orientação errada. Então, é muito mais fruto do mau entendimento, da má compreensão, da má interpretação da fala do benfeitor. Aí, por ignorância, né, vocês imaginam o seguinte: você tem uma criança
produz ectoplasma, muito ectoplasma, portanto ela tem energia acumulada, né? A gente brinca e fala assim, nossa, esse menino, a bateria dele não esgota nunca. Pelo amor de Deus, a gente cansa só de ver esse menino se movimentar o dia inteiro, ele não para. Aí ele vai para o centro espírita, por ignorância, os passistas ainda dão passes concentradores numa criança dessa. Ao invés da criança sair do centro espírita mais calma, ela sai mais elétrica ainda. Porque o passe concentrador de energias, o que ele vai fazer? Ele vai acumular energia. Então, uma criança com essas características precisa receber somente passes dispersivos. Muitos passes dispersivos, muitos. Aí eu tenho experiência própria de acompanhar algumas crianças com essas características, de que desde que elas começaram a receber passes dispersivos, as crianças se acalmaram. Ou ainda que elas continuem elétricas, os sintomas deixaram de se manifestar. E aí, claro, né, uma criança com essas características, se ela for de família espírita, gente, evangelização, para que lá no momento em que ela estiver no centro espírita, a própria espiritualidade, que tem meios de armazenar esse ectoplasma para aplicação futura, possa fazer a extração do ectoplasma e armazenar em recipientes espirituais, esperando um momento adequado para aplicar aquilo. Se a casa tiver uma reunião de tratamentos organizada, com ectoplasma, né, aplicar aquilo no tratamento, aplicar em alguém com maiores necessidades, por exemplo, no próprio passe, né? E aí as casas espíritas recebem pessoas com câncer sem diagnóstico ainda, ou outras já com diagnóstico. E aí cada vez que elas vão ao centro espírita, não nos enganemos, o ectoplasma está sendo usado ali na terapêutica de tratamento não do corpo físico, mas do perispírito. Porque alguns cânceres estão dentro da lei de causa e efeito, eles são a cura para o mal do espírito e, portanto, o corpo físico não vai se curar, mas o perispírito pode ser tratado enquanto o indivíduo está encarnado. E qual é o resultado disso? Quando ele desencarna, ele não vai precisar passar aquele tempo no hospital de convalescência, porque ele já antecipou o tratamento e fez aqui. Então, quando ele desperta no mundo espiritual, se ele já tem uma certa consciência, ele já está apto para o trabalho. Porque ele não precisa passar por um tratamento para resolver a questão do perispírito. Lembram do filme André Luiz? Quando André Luiz está numa enfermaria, tem uma enorme ferida no abdômen, fruto do álcool da sífilis, né? E aí Lísias dá o passe e aquela ferida desaparece. Então, aquilo que aconteceu com André Luiz poderia acontecer já aqui, ainda com o indivíduo encarnado, de forma que quando ele acordasse na dimensão espiritual, o seu perispírito já estivesse curado. Então, crianças com sintomas de acúmulo de ectoplasma, passe dispersivo. João, como é que eu faço agora? O centro espírita está fechado, não está funcionando. Eu aprendi lá no centro espírita que a gente não pode dar passe fora do centro espírita, a não ser que tenha uma equipe. Gente, o centro espírita é bom senso. Né? Então, se você faz culto no lar, semanalmente, né? Se você é espírita, se você estuda, se você tem o hábito da oração dentro do seu lar, nós compreendemos que esse lar tem uma bolha eletromagnética em volta dele, constituindo um aparato de proteção espiritual. Então, o que você vai fazer? Você vai, em determinados momentos do dia, orar, pedir a proteção ao mais alto e fazer os dispersivos para você aliviar o seu filho do acúmulo de ectoplasma. Bom, enquanto você responde isso aí, a gente recebeu mais uma dúvida. E você deixou muito claro que é muito individual de cada um, como cada um vai doar seus fluidos e de qual lugar do nosso corpo vocês precisam.
falou da boca, orelha, nariz, genitália, etc. Aí fizeram a seguinte pergunta: existe um lugar específico no nosso corpo físico que o ectoplasma fica armazenado? Como nós lemos lá na série André Luiz, né, o ectoplasma ele é processado. Esse é o termo que o químico da Unicamp, Matteo Tubino, usa. Ele é processado no citoplasma da célula, né? E ele se acumula, nós entendemos especificamente mais nesta região do tórax e na parte digestiva, né? Por isso mesmo, a gente vai perceber lá o quê? A maioria dos sintomas estão aonde? Na parte respiratória, né? Tem o nó na garganta que você engole, você tem o aumento do abdômen. Então, ou seja, ele acumula mais na parte superior, apesar de ter o peso nas pernas. Uma pessoa que produz bastante ectoplasma, na verdade, ele vai estar acumulado no corpo inteiro, né? E muitas vezes essa criança ou este adulto vai sentir coceira pelo corpo todo sem entender de onde vem. Por exemplo, esse material que nós utilizamos aqui com vocês, na verdade ele é um seminário que a gente faz presencialmente, e nesse seminário nós ensinamos a técnica de extrair o ectoplasma, né? Quando você está com acúmulo, principalmente agora que a gente não tem a possibilidade de ir na casa espírita, né? Então a gente explica como faz. E aí quando eu fiz esse seminário, eu fiz ele a pedido do Centro Espírita de Caratinga, de Minas Gerais. Eu fiz o seminário lá num domingo, à tardinha, e eu vim embora, né? Quando eu cheguei aqui à noite, na segunda-feira de manhã, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que estava presente lá no seminário, mas ela não se manifestou por vergonha, né? Mas me dizendo o seguinte: ela havia se identificado como acumuladora de ectoplasma pelos sintomas, e haviam 5 dias que a voz dela havia desaparecido. Ela não conseguia falar, estava afônica. E aí, como nós ensinamos lá ao vivo a técnica para extrair o ectoplasma, ela chegou em casa, fez a técnica, e acreditem vocês ou não, eu acredito, né? Ela fez a técnica e a voz voltou instantaneamente. Aí no dia seguinte ela me mandou a mensagem, né, agradecendo pela informação que foi passada e que, utilizada da maneira como foi orientada, ela então alcançou o benefício. Bom, João, tem uma última dúvida que é uma dúvida minha. Pois não, Gabriel. Para jovens como eu e a Érica, e para qualquer jovem que está assistindo a transmissão nesse momento, que material você nos recomendaria para pesquisar acerca do ectoplasma e suas funções? Qual fonte você nos recomendaria? Tem vários livros, Gabriel, né? Tem um fluido vital chamado ectoplasma, que eu já citei aqui, que é a base desse material que eu apresentei para vocês. Tem o livro O Perispírito, de Zalmino Zimmermann, né? Tem os livros de Luiz da Rocha Lima, que é o presidente fundador do Lar de Frei Luiz, no Rio de Janeiro. Tem o livro A Face Oculta da Medicina, do doutor Paulo César Frutuoso, que é oncologista, também trabalhador do Lar de Frei Luiz. Eu tenho alguns outros livros aqui, Gabriel. Saúde e Ectoplasma, também, de Matteo Tubino, né?
esses são alguns livros que poderiam nos falar. Tem ainda um livro que ele não está traduzido para o português. A FEB detém os direitos autorais, mas a FEB não fez a tradução e não há planos de publicação desse livro, que é um livro de Gabriel Delany, né, que é um pesquisador contemporâneo de Allan Kardec, da época da codificação, chamado Materialização de Vivos e de Mortos. Mas esse livro são 2 volumes muito grossos, são 700 páginas cada volume, onde ele traz um verdadeiro tratado de ectoplasma. Carlos, a gente estava prestes a encerrar, mas recebemos mais uma pergunta. Você quer responder? Última pergunta, tá, gente? A pergunta é do Carlos Ventura. O fluido vital seria o resultado da filtragem do fluido cósmico universal pelo Sol? Carlos, nós entendemos o seguinte, conforme nós vimos no texto da codificação, existe um fluido magnético, um fluido elétrico, que é a derivação do fluido cósmico, que os espíritos nomearam para Kardec como princípio vital. Né? Então, o fluido vital é oriundo do princípio vital, que, por sua vez, é oriundo do fluido cósmico universal. Então, cada ser que vai encarnar pega a porção de fluido vital, do princípio vital, e utiliza-se, né, para a manutenção da vida durante o tempo que foi programada a reencarnação. Né? Mas como esse fluido ele se gasta nas atividades cotidianas, como nós mencionamos, né, é preciso repor esse fluido através dos alimentos. Então veja, Carlos, né, quando nós falamos de plantas, nós estamos nos alimentando indiretamente de sol. Né? A planta faz a fotossíntese, através da fotossíntese é que ela se desenvolve. Então, quando nós comemos a planta, em verdade, nós estamos nos alimentando de sol. O animal que come a planta e que nós comemos o animal, então nós também estamos nos alimentando do sol. Né? E por isso, lógico, além das questões da regulação, da termorregulação da nossa temperatura, da temperatura ambiente, né? Nós sabemos aí toda a importância do sol. E aí, quando nós morremos, quando o nosso corpo não consegue mais manter a organização celular, porque o fluido vital não é mais capaz, seja porque ele já se gastou o suficiente pelos anos de vida, seja porque uma doença terminal atacou algum órgão vital, e aí não é mais possível manter a coesão das células daquele órgão, porque não há mais o princípio vital ali para manter essa coesão, e aí começa a dissociação das células daquele órgão, né? Então o fluido vital restante àquela vida que está se encerrando, ele retorna à sua fonte de origem, portanto, ao princípio vital. É assim que nós compreendemos, Carlos. Não quer dizer que estamos corretos, tá? É apenas a forma como nós compreendemos. Né? Inclusive, se alguém tiver material diferente disso que nós estamos falando aqui, por favor, mande para nós, para a gente conhecer mais. Como já está excedendo o horário aí já, eu vou agradecer a todos que assistiram a transmissão. João, muito obrigado pelo seu estudo. Foi um momento muito bom, muito enriquecedor. E em nome da comissão do Mês do Jovem, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam o estudo até agora, gente. Ô, Gabriel, novamente te digo que, de coração, né, a minha enorme gratidão por poder dividir essas reflexões, né,
Eu trago aqui a fala de José Herculano Pires, que também não é muito conhecido dos espíritas, né? José Herculano Pires tem uma fala muito luminosa, de muita propriedade, quando ele diz que nenhum de nós encarnados somos professor de espiritismo. Os professores de espiritismo estão no mundo espiritual, são os espíritos superiores que trouxeram para nós a codificação a comando, né, a comando do Cristo. Todos nós somos aprendizes de espiritismo. Então, assim, seria muito importante que nós pudéssemos estudar mais sobre magnetismo. E aí tem como referência bibliográfica as obras do Jacó Melo, né? Que são obras bastante preciosas no estudo do magnetismo. Estudar mais sobre o ectoplasma, né? Nós estamos aqui algumas referências, todas essas que eu citei eu tenho, né? Inclusive, Gabriel, eu divido aqui a seguinte informação: o Google, né, ele não tem só um tradutor de texto, ele tem um tradutor de documento. Então eu achei esse material do Gabriel Delany em francês, botei no Google Tradutor, ele traduziu para mim em português. Lógico que não vai ficar com aquela concordância se o texto tivesse passado por uma revisão, né? Mas como eu quero estudar um assunto, então eu tive o trabalho de fazer isso e estou me preparando para que, não demorando muito, eu mergulhe. Então tem um outro livro que eu esqueci de citar aqui, Gabriel. É muito interessante, é um livro de um médico português, se não me engano, Antônio Maria, que chama Da Alma Humana. Um livro fantástico, né? Que todo espírito interessado nesse assunto de ectoplasma, de materialização, deveria se debruçar para aprender. Então, minha gratidão a todos vocês pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe sempre. Bom, vamos então aproveitar esse momentão e encerrarmos juntos o estudo com uma prece? Vamos? Pois não, vamos lá. Bom, vamos todo mundo estar acompanhando a gente, colocar-se confortavelmente onde está, à vontade, e possamos assim levar nossos pensamentos ao Mestre, o Cristo, nosso amigo de todas as horas. Senhor, apesar da distância, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos juntos, em sintonia e estudo. Agradecemos, Senhor, pelo estado que o globo se passa, pois o atual estado está permitindo-nos a reflexão, o estudo, o olhar para dentro. Momento esse, Senhor, onde apesar de estarmos restritos em nossos respectivos lares, o lar ainda se mostra a grande escola de Deus, o lugar onde muitos desafios e provas nos aguardam. Que toda espiritualidade superior e amiga que nos auxiliou nesse momento possa ser abençoada pelo belíssimo trabalho que faz. Que aos espíritos que estão perdidos, com raiva, confusos, que participaram e puderam de alguma forma absorver esse estudo, que esses amigos espirituais e todo o nosso material, nosso amor, possa contagiá-los e auxiliá-los em sua caminhada. Que acima de tudo, Senhor, seja feita apenas a Tua vontade. Que assim seja. Graças a Deus. Estamos encerrando nosso estudo de hoje. Fiquem atentos para os próximos estudos. João, mais uma vez, muito obrigado pelo estudo. Foi um prazer estar aqui com você. E que possamos, em mais futuros estudos, estarmos juntos, debatendo e conversando mais uma vez. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado. Eu que agradeço.
Forte abraço a todos. Até mais, gente. Boa noite a todos. Não estamos sós, viu? Não. Sempre há uma voz, sim, a nos amparar, a nos conduzir, a nos relembrar.